Olá, senhores! Vamos aí com mais uma questãozinha para a gente poder trabalhar. Olha só que ele fala essa. Quando ocorrem terremotos, dois tipos de ondas se propagam pela Terra. As primeiras, as primárias, e as secundárias, que são as segundas. Devido às suas características físicas e do meio onde se propagam, elas possuem velocidades diferentes. O que permite, por exemplo, obter o local de onde foi desencadeado o tremor, chamado de epicentro. Considere uma situação em que ocorreu um terremoto e um aparelho detecta a passagem de uma onda primária às 18 horas 42 minutos e 20 segundos e de uma onda secundária às 18 horas 44 minutos e 0 segundos. Então eu percebo que o tempo de 42 minutos e 20 segundos até 44 minutos 00 passou 1 minuto e 40 segundos, né? Percebo que o intervalo de tempo aí, ó, é de 1 minuto e 40 segundos. Como 1 minuto tem 100 segundos, são 60 segundos, perdão. 60 mais 40, isso daqui dá um total, 1 minuto e 40 segundos, dá um total de 100 segundos para nós, tudo bem? Sabendo que a velocidade de uma onda da primária é de 8 km por segundo, ao passo que a secundária desloca-se com velocidade de 4,5 km por segundo. Com base em tais dados, estima-se que a distância do local onde estava o aparelho até o epicentro desse tremor é aproximadamente. Então, olha que bacana. Aqui eu vou indicar o epicentro, aqui eu tenho o detector, né, que vai captar essas ondas, e esse detector está a uma distância d do epicentro. A primeira onda, a chamada onda primária, ela vem e leva um certo tempo t1 para chegar no detector. A segunda onda, eu vou chamar de onda secundária, ela chega um pouco depois, com tempo diferente, eu vou chamar então de T2. Como elas andam com velocidade constante, garante que o movimento é uniforme, então a gente pode usar a velocidade média, ΔS, sobre ΔT. Nesse caso, o tempo, para a gente poder calcular, é o ΔS dividido pela velocidade, né? Então o tempo passou multiplicando, a velocidade caiu dividindo. Então vamos lá, ó. Para a onda primária, o nosso tempo T1 vai ser a distância Dzinho, que a onda percorreu, dividido pela velocidade dela, que é de 8 km por segundo. Já para a onda secundária, o tempo T2 é a mesma distância Dzinho que ele percorreu, dividido pela velocidade dele, que vale 4,5 km por segundo. Bom, Peão, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Uma coisa muito simples. Nós sabemos que o intervalo de tempo entre a segunda onda passar, a primeira onda passar, desculpa, e a segunda onda passar, deu 100 segundos. Isso significa que se eu pegar o maior tempo, que é a segunda onda, que demora mais, certo? E subtrair o menor tempo, que é da onda primária, é a onda mais rápida, é o menor tempo, a diferença entre esses tempos tem que dar exatamente o intervalo de tempo que nós encontramos ali, que vale 100 segundos. Portanto, nós vamos ficar, o T2 é aquele Dzinho dividido pelo 4,5, lembrando que esse 4,5, assim como o 8, está em quilômetros por segundo, tá? Menos o T1, que seria Dzinho dividido por 8, quilômetros por segundo também. Tudo isso tem que ser igual a 100. Bom, nós vamos ter que tirar um mínimo entre 4,5 e 8. E quando você não sabe tirar um mínimo entre um valor, entre dois valores no caso, você pode fazer isso daqui, ó, multiplica um valor pelo outro. Então, ó, entre 4,5, 4,5 é um número quebrado, né? Então, ó, multiplica 4,5 vezes 8. Aí o que nós vamos fazer? 4,5 vezes 8 dividido por 4,5 vai cancelar o 4,5, sobra o 8. Então vai ficar 8 vezes o Dzinho. Esse é o procedimento para poder tirar mínimo múltiplo comum, certo? Menos, que já estava aqui, 4,5 vezes 8 dividido por 8 vai cortar o 8, né? Sobra o 4,5. Aí vezes o Dzinho, então fica 4,5 vezes o Dzinho. Tudo isso é igual a 100. Pior, mas por que você não fez a conta lá 4,5 vezes 8? Você pode. Se você fizer 4,5 vezes 8 aqui, ó, você vai descobrir que isso daqui vai dar 36, certo? Então, 4,5 vezes 8 dá 36. Aí, o que você faria? 36 dividido por 4,5 vai dar 8 vezes Dzinho. Então, ia sobrar o 8
Pzinho para nós. Menos 36 dividido por 8 dá 4,5. Vezes o Dzinho. Então, ficaria 4,5 Dzinho. Tudo isso igual a 100. Esse 36 está dividindo, passa multiplicando, né? Então, vamos ficar assim, ó. 8 Dzinho menos 4,5 Dzinho sobra 3,5 Dzinho. E o 36 vezes 100 vai dar 3.600. Agora, o 3,5 passa dividindo. 3.600 dividido por 3,5 vai dar um número quebrado para nós aí, certo? Então, a gente vai colocar aproximadamente, ó, 1.028,57 quilômetros. Portanto, essa daqui é a distância que estava o detector em relação ao local chamado epicentro, né? Onde iniciou esse terremoto para nós. 1.028, isso daí dá aproximadamente 1.030 quilômetros, que dá a alternativa D. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Se curtiu, se inscreve no canal aí e dá uma ajuda pro tio lá, dá um like. Até mais.